Você sabia que a ansiedade está cada vez mais presente na vida moderna? Você quer saber o porquê e como cuidar disso? Venha comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. E por falar em saúde, o tema de hoje é ansiedade e como isso tem se tornado presente na vida das pessoas na atualidade. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Gilberto Ramos. Ele é psicólogo clínico, é psicanalista e especialista em saúde mental, neurociência e atendimento familiar. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado pela oportunidade. Gilberto, vamos começar a falar sobre ansiedade. Eu não estou ansiosa, mas existe realmente uma geração mais ansiosa hoje. E por que isso acontece? A ansiedade, ela é uma emoção que ela é comum, né? É normal a gente se sentir ansioso em eventos aí, por exemplo, numa entrevista como essa, ou numa viagem para Disney, né? Alguma apresentação importante. Então a ansiedade ela faz parte, né? E até na parte da performance, né? Tem estudos que falam que a ansiedade também ela é necessária. Agora o problema é quando a ansiedade ela atrapalha, né, a sua forma de viver. Então é normal eu me sentir ansioso para apresentar, por exemplo, um trabalho, mas se essa ansiedade, né, me antecipa, eu sofro por antecedência, perco o sono, né, eu tenho ali medo de gaguejar, o medo de fazer alguma coisa errada, essa ansiedade já começa a atrapalhar a minha vida. Ansiedade e medo andam juntos? Total, porque a ansiedade ela causa medo. Se eu sou ansioso, né, e eu tenho medo de como eu vou me portar, medo de como eu vou ser visto, medo de como as pessoas vão ali, né, em situação de exposição, vão me olhar, né, diferente. Então, os dois andam juntos. Se eu tenho uma ansiedade, é porque o medo também está permeando ali, né, essas questões. Por que a pessoa ansiosa acaba tendo uma respiração mais acelerada e curta? O que acontece na psique que leva a pessoa a esse estado? Bom, né, a ansiedade ela está totalmente ligada, né, ao fator do corpo, né, como as psicologias, né, e a ciência ela diz que não é uma coisa, o fator psicológico interfere, né, no fator biológico. Então, quando eu tenho ansiedade, é como eu tenho aceleração dos meus pensamentos. Então, eu tenho excesso de pensamentos, eu fico tentando ali prever o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer no agora, no hoje, é um turbilhão de emoções. Isso gera um estresse crônico, né, e o corpo sente essa tensão. É como se você precisasse ficar em alerta constante a todo momento. Eu preciso pensar, eu preciso ter os pensamentos, eu preciso antecipar, criar cenários do que vai acontecer para eu estar preparado, né? Como que o corpo não reage a isso, né? Essa tensão toda. Então eu preciso pensar no que eu vou fazer, no que eu vou almoçar, né? No que eu vou postar nas redes sociais. A todo momento ali tem uma autocobrança em relação a isso, né? Então... Eu falei na questão da respiração, mas na verdade não é só a respiração, né? É tensão corporal, envolve vários fatores físicos, não envolve? Sim, quando a gente tem, por exemplo, as crises, né? A crise de ansiedade ou ataque de pânico, a gente tem um aumento, né, na hiperventilação, a pessoa tem a sudorese, então o corpo ele sente em todos os sentidos. Né? Tem pessoas que têm até dificuldade em retornar, né, para o seu estado normal, de tanto que o corpo ele tem um estresse momentâneo ali, né, envolvido nisso.
Mas em quais momentos a ansiedade deixa de ser algo normal e passa a prejudicar a vida das pessoas? Você falou que pouco é normal, né? Qual que é esse pouco? Como é que funciona? Bom, como o exemplo que eu dei, né? A partir do momento em que a ansiedade ela está trabalhando, né, na minha qualidade de vida, né, na forma como eu vivo, aí ela já é limitante. Né? Sentir ansiedade, como foi falado, é normal. Mas se essa ansiedade está exacerbada no momento em que eu não estou presente, né, aqui, no agora, onde meus pés estão, e eu estou mais ligado, né, no que vai acontecer no futuro, isso me tira do aqui, do agora. Eu acabo não valorizando os acontecimentos, eu acabo não valorizando os episódios aqui e fico ligado no que tem para vir. Né, no que vai acontecer. Então a ansiedade me tira desse estado presente, ela me coloca em outro estado. E aí gera irritabilidade, né, aquela falta de conseguir dormir, o descanso que parece que nunca é suficiente, né, essa questão o corpo parece que está em 220 a todo momento. Né, então são essas sensações. E por que parece que estamos tão cansados mentalmente, mesmo vivendo numa era com tanta tecnologia e coisas práticas, né? Por que isso? Bom, a tecnologia ela veio para facilitar a nossa vida, né? Então, assim, ela veio para agilizar muitos processos, né? Para a gente usar como uma ferramenta aliada. Mas ao mesmo momento que essas ferramentas elas são aliadas, também a cobrança aumenta. Por quê? Né? A produtividade ela aumenta, já que a gente consegue ter acesso, né, a trabalhar, por exemplo, da mão, né, trabalhar de casa, home office, com o celular ali, com o computador. Então essas cobranças vêm. Então eu estou a todo momento ali, né, pensando no que eu preciso fazer, no que eu preciso entregar, né, usando a tecnologia isso. E as redes sociais também, elas trazem aí um excesso de informação. Né, a gente vive em um mundo em que a gente não tem nem espaço para processar a informação ali, que as informações são tão rápidas. Imagina uma pessoa que ela levanta e ela já precisa saber, né, qual é a agenda do dia dela, o que ela vai postar na rede social, as notícias, as informações, né, parece que ela está ligada ali no 220. Então esse excesso de informação deixa a gente mais ansioso, né, deixa a gente com essa sensação de que a gente precisa estar ligado o tempo todo e por dentro de tudo, se inteirando com tudo. Né? Como é que a gente se liberta disso, Gilberto? Como que a gente volta a ter uma vida mais calma? Bom, primeira coisa é um dia de cada vez, um pensamento de cada vez, é você conseguir se organizar, né, em relação a essa ansiedade. Né, e o tratamento dessa ansiedade, quando ela estiver inviabilizando aí a sua vida, trazendo prejuízos, procurar um profissional. Né? A ansiedade, quando ela não tratada, ela pode gerar aí vários outros problemas de saúde. Né? Essa questão, por exemplo, que a gente fala, né, do corpo, a gente vê muitas pessoas com tensão musculares que causa até fibromialgia. Né? Tem pesquisas e estudos que falam que a fibromialgia está ligada nesse estresse crônico que não é tratado. Né? Imagina então, a ansiedade ela desenvolve outras doenças. Então a gente tem que saber, né? A gente precisa identificar o quanto essa ansiedade está atrapalhando na nossa qualidade de vida. E quando vem, né, essa questão de inviabilizar, né, no profissional, no pessoal, no familiar, é procurar uma ajuda, um tratamento, porque a ansiedade crônica aí, ela pode ter prejuízos maiores. Né? O cérebro humano estava preparado para viver com tanta tecnologia, com tanta urgência, com tanta informação como nós temos hoje? Não necessariamente, porque se a gente for ver a nossa história, né, de vida na evolução do homem, a gente precisava ocupar a nossa cabeça em coisas que eram mais concretas. Então, como eu ia me alimentar, matar minha fome, como eu ia me proteger dos predadores, como eu ia me adaptar às questões climáticas. Então o cérebro estava preparado para viver nisso.
Hoje não, hoje o cérebro com esse excesso de informação, ele precisa, além de dar com essas questões concretas, eu preciso me alimentar, preciso sobreviver, também tem as questões abstratas, o medo do abandono, a instabilidade emocional, né, as questões da falta de segurança, de ambientes seguros, né, a questão da pressão no trabalho, a questão de saber como se portar na sociedade, a comparação com a vida de outras pessoas também, que a gente tem na rede social, né? Imagina, a gente não tem espaço, por exemplo, para pensar em coisas do nosso dia a dia. Tanto é que a gente nunca ouviu falar tanto dessa falta de memória. Tem muita gente que associa a falta de memória, depois do Covid eu tive uma falta de memória, né? E associa isso com a farmacologia, que não tem nada a ver. O problema é o excesso de informação. Eu estou tão ocupado, eu estou com um pensamento tão cheio, que eu não tenho espaço para prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo, né? E isso está ligado também com o aumento de número de diagnóstico, por exemplo, de déficit de atenção. Né, que a pessoa está com a mente tão acumulada que ela acaba não percebendo ali, né, alguns comportamentos. Eu penso assim que nós temos as gerações, né? Para mim, essas novas tecnologias chegaram já na vida adulta, vivi processos muito diferentes. Para você, é um outro nível. Agora, tem as crianças que estão nascendo, que já estão nascendo em meio a essa tecnologia. Você acha que os danos para essas novas gerações vai ser menor do que para as outras? Não, eu acredito que vai ser maior o dano. Maior. Porque as crianças, elas têm acesso a esse estímulo muito precocemente. Sim. Você já vê crianças muito pequenas já dominando aquela tecnologia muito Bebê. ali com uma destreza que às vezes um adulto não tem. Então a criança também está tendo excesso, né, com esse excesso de estímulo e o excesso de tela e informações rápidas. Está se perdendo o contato da criança com a família, a criança ter brincadeiras concretas, né? Na minha época a gente brincava na rua, né? De pega bandeira, de esconde-esconde. Hoje você não vê as crianças se ocupando mais com isso. A tela está tomando esse espaço. Sim. Então você imagina que a criança tem excesso de informações. A aprendizagem muda, né? A forma relacional e o vínculo social da criança muda. A criança, ela cresce aprendendo que aquilo faz parte da vida dela, né? Então, às vezes, ela tem crises quando tira o celular. A criança, às vezes, ela se acostuma tanto com a tecnologia que parece que aquele celular, aquela tela faz parte dela. E quando tira, parece que tirou muita coisa. Então, a gente vê aí um prejuízo muito grande nesse excesso, né, de informação. Claro que eu não estou criticando as tecnologias, porque elas estão aí para ajudar a gente, né? Mas se a gente não tiver limites, principalmente com as crianças, em relação a isso, a gente vai ter um prejuízo muito grande, né? E a gente já vê isso agora, nem fala a longo prazo. A gente já... E esses limites, quem tem que colocar são os pais, né? O que você sugere? Você tem um padrão que você fala, olha, vamos... oferece, mas não oferece tanto, 1 hora por dia, 2 horas. O que você considera mais saudável? Então, o que eu considero mais saudável é o que é difícil fazer hoje, que é tirar a criança da tela e proporcionar para a criança objetos concretos, brincadeiras concretas, um quebra-cabeça, algo ali que a criança consegue se relacionar ou interagir com o outro, porque no celular ela está ali sozinha. Né? Então, se a criança não tem acesso a isso, né, se os pais não colocam limite nisso, os pais acabam perdendo o controle. Então, eu vou tirar. Mas também os pais fazem isso como uma estratégia, essa vida corrida, né? As mães, às vezes, ela precisa cozinhar, ela precisa cuidar do filho. Uma estratégia que ela tem é deixar no celular, né? Deixar na tela, né, para ela conseguir fazer outros afazeres. Então depende da realidade de cada família, eu sempre falo, né? Não tem como eu chegar e falar assim, tira a tecnologia, não deixa no celular. Se a mãe usa a tecnologia como uma rede de apoio, né? Então isso depende, né? Quando as mães chegam e elas falam, meu filho está com excesso de tela, eu falo, então vamos fazer aí um trabalho
para a gente criar um limite para esse uso de tela. Uma regulagem. Né? Uma regulagem, precisa ter um tempo para tudo. Sim. Né? Se a criança tem acesso ali a hora que ela quer, ela vai entender que ela não tem rotina. Né? Que a rotina dela pode ser ali, ela mexe no celular de manhã, à tarde, à noite. Não, precisa estabelecer e uma conversa que faça a criança entender. Olha, mamãe vai te deixar 1 hora no celular agora, depois você vai fazer isso e aquilo. Né? Uma conversa mais aberta para a criança entender que tem um limite para o uso daquilo. Né? E você propõe esse limite para os adultos também? Também. Os adultos também precisam. Né? Se a gente fala dessa ansiedade, né, que tem na sociedade e a gente diz que o celular e o excesso de informação, ficar passando aqueles vídeos rápidos, né, eles acumulam informação no nosso cérebro e não dá espaço, né, para outras questões que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Sim. Imagina o prejuízo que isso tem. Né? Aquilo acaba virando uma ferramenta de estou estressado, vou me ocupar aqui. Né? Briguei com a esposa, vou me ocupar. Até a resolução de conflitos ela é colocada ali. Né? Eu preciso ocupar minha mente o tempo todo para não dar espaço para sofrimento, não dar espaço para outras coisas. E a gente precisa viver essa pluralidade, né? E não só ali na tela. Hoje, além das redes sociais, quando a gente fala das novas tecnologias, falamos das redes sociais. Mas nós temos hoje o advento da inteligência artificial, que, na minha opinião, trouxe uma pressão muito grande por produtividade, sucesso, sabe? A sua competência profissional acaba passando por uma produtividade altíssima que não era exigida em outros tempos, que a gente não tinha tantas tecnologias e a gente precisava pesquisar muito mais, elaborar muito mais. Você acha que isso também afeta e traz mais ansiedade? Sim, porque tem a cobrança da alta performance, né? Sim. Então a pessoa precisa estar o tempo todo ali produzindo, né? Ela precisa estar o tempo todo ali, né, no seu máximo, né? E tem muita gente, a gente vê na clínica, né, que fala, nossa, a inteligência artificial veio para ajudar, mas parece que estão demitindo mais pessoas e estão dando mais responsabilidade para a gente, né? Usar a inteligência artificial, né, ali como ferramenta, e isso também está gerando um estresse, né, tanto no mundo corporativo quanto no mundo pessoal. Né? As pessoas estão parando de raciocinar, de pensar, né, e colocando ali tudo pronto. Né? A gente já tem uma sociedade que é imediatista, que precisa de respostas prontas. Tem um paciente que chega no consultório já com um laudo feito. Né? Já chega, ó, doutor, eu já sei que eu tenho isso, isso, isso e aquilo, né? Então eu vim aqui só para a gente fazer o tratamento disso. Você fala, nossa, mas onde que você, né, teve acesso a isso? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Só que também eles sabem que isso não responde tudo. A inteligência artificial, ela não vai substituir o trabalho humano, né? Ela vai ser uma ferramenta que ela vai ajudar a gente, né, a talvez otimizar e aumentar a qualidade do nosso trabalho. A gente precisa aprender a usar essas ferramentas, né? Exatamente, ao nosso favor. Né? Porque elas estão aí para facilitar. E essa questão das empresas cobrarem essa produtividade, alta performance, faz com que o colaborador, né, ele tenha uma pressão a mais. Então eu preciso produzir mais e isso vai no valor pessoal dele. Sim. Então ele associa, né, a produtividade e alta performance com valor pessoal. Então eu só posso descansar quando eu produzir o máximo que eu posso. Eu só posso descansar quando eu tiver uma alta performance, né? E você imagina, né, a frequência que a pessoa precisa estar ali, né? Descansar vira até um luxo, né? Vamos dizer assim. E gera também uma insegurança. Aquele que não sabe, por exemplo, no caso da minha profissão, o jornalista, se ele não sabe escrever, de repente um prompt na inteligência artificial vai lhe proporcionar um texto pronto. Ou o inverso, aquele que já sabe faz o prompt para agilizar e aumentar essa produtividade. De uma forma ou de outra, está sendo prejudicial.
porque você não está tendo oportunidade de exercitar o raciocínio e a escrita criativa, não é verdade? O cérebro, ele aprende por velocidade de repetição. Se eu tenho as coisas prontas, para que colocar, né? Por que eu vou colocar meu cérebro em funcionamento? Lógico, eu não estou desenvolvendo ali mais neurônios, né? Para eu desenvolver um amadurecimento, vamos dizer, das informações, né? Captação dessas informações, né? Então, se é tudo muito pronto, logo eu não preciso desse esforço, né? E a gente vê muito isso. Em relação à relação entre traumas de infância e ansiedade na vida adulta, como é que combina isso? Existe relação. Existe total. Total, né? Uma criança, por exemplo, que ela teve ambientes em que ela não teve as suas necessidades emocionais ali validadas, ela é uma criança que ela está em constante busca de validação, de pertencimento, né, de um espaço que proporciona. Por exemplo, a criança que ela precisou ter muitas responsabilidades desde muito nova. Ela vai ser um adulto que ela vai ter uma autocobrança muito maior, né, das suas responsabilidades, porque ela acha que isso faz parte dela. Então eu preciso assumir responsabilidades, porque isso, né, eu sempre tive desde a infância e eu sou assim. Não quer dizer que ela é assim, ela internalizou a ser assim. E quando ela, por exemplo, não consegue alcançar, né, essa autorresponsabilização, ela se culpa. E aí ela fica ansiosa por esses fatos, né? Então tem vários fatores que a ansiedade, né, ela é desenvolvida na infância e isso repercute na vida adulta. Na vida adulta, né? E quais são os sintomas de ansiedade que muitas pessoas normalizam sem saber que estão doentes? Bom, por exemplo, pessoas que são impulsivas, ou pessoas ali que estão interrompendo a fala do outro a todo momento, pessoas que você percebe que tem uma inquietação motora, às vezes ela mesma não se percebe ali no seu estar, nas relações, né? Mas a gente percebe que é uma pessoa que está ali, né? Essa ansiedade, ela está permeando, mas a pessoa ela não tem a capacidade de reconhecer dentro dessa ansiedade. Então a gente fala que fica implícito, é uma ansiedade implícita. Né? Eu me sinto ansioso, só que eu não me acho ansioso, né? Porque é diferente, eu me sentir ansioso e eu me achar um ansioso, né? Tem essa comparação social do que ser e pertencer, né? Então a pessoa que é ansiosa e quando ela chega na clínica com essa ansiedade, ela já está muito exacerbada. É uma ansiedade que está inviabilizando as questões da vida. Uma pessoa que ela precisa do estímulo o tempo todo, uma pessoa que tem uma irritabilidade constante, uma pessoa que está ali não consegue ter um sono de qualidade, uma pessoa que não consegue descansar, né? Uma pessoa que não consegue manter um diálogo, por exemplo, né? Tá ali interrompendo. Então... Esses são sinais de que a pessoa está ficando ansiosa? Sim. Mudança no ritmo do sono, por exemplo, pode ser um sinal? Sim. O excesso de pensamentos é um sinal, né? A irritabilidade durante o dia, né? O humor instável, né? A falta de memória, como a gente disse, também é um sinal de ansiedade constante, né? A desconexão com o presente, né? Aquele fator de nunca estar contente com as coisas que eu faço hoje, não comemorar minhas pequenas vitórias, mas ficar me concentrando no que vai vir, lá nas minhas metas, nos meus objetivos para o futuro. Imagina, esses são os sintomas de pessoa ansiosa. Gilberto, eu estou achando que a sociedade está toda ansiosa, porque tudo que você fala, eu falo, todo mundo tem um grau, né? Tem um grau de ansiedade. Esse mundo moderno está desestruturando as pessoas, não? A ansiedade hoje, por exemplo, ela já é uma doença que é um problema coletivo de saúde mental, né? Ansiedade e depressão são os temas aí dentro da saúde mental que é mais constante de aparecer, né? Porque a ansiedade, assim como a depressão, ela inviabiliza, ela torna a pessoa ali, né? Por mais que ela seja funcional, por mais que ela produza,
mas ela tem uma exaustão e esgotamento, né? Não é à toa que a gente vê o crescimento aí de pessoas se afastando no trabalho pela questão do burnout, né? Então, que a pessoa está ali o tempo inteiro sendo cobrada e ela tendo que o tempo inteiro acompanhar essa cobrança, né? Então, nesse mundo de excesso de informações, de que correr é ser bem visto, de que correr o tempo todo é como se você fosse pessoa que está tentando lutar pelo seu futuro, né, ou pelas suas questões, é visto como bonito ou como algo saudável. Eu não vejo. Às vezes, desacelerar é muito mais, vamos dizer, sábio do que você estar sempre com o pé no acelerador. No acelerador. O que as pessoas podem fazer, começar a fazer hoje na sua rotina para combater a ansiedade e começar a ter mais equilíbrio emocional? Bom, ter um espaço para descanso, né? Um sono de qualidade, diminuir um pouco o acesso, né, a essas redes sociais que têm essas informações rápidas, né? Exercício físico, né? A pessoa se exercitar, fazer técnicas de meditação também ajuda, né? E a pessoa também ressignificar a forma como ela enxerga o mundo, as coisas e os objetos, né? E a urgência dela em relação, porque a ansiedade está muito ligada com essa urgência, né? A urgência de querer alcançar, né? O que eu não tive na minha vida eu preciso alcançar, o que o outro tem, a comparação também traz muita ansiedade, então eu preciso o tempo todo estar buscando, né, uma vida, né, de comparação nas redes sociais. A gente vê muito isso, as pessoas veem um estilo de vida, né, e elas tentam trazer esse estilo de vida para a realidade e ela fica assim com uma eterna busca. Então, se eu comprei uma casa, não estou suficiente, eu preciso comprar uma casa de campo. Se eu não comprei uma casa de campo, eu preciso comprar uma casa na praia, né? Então, nunca está contente, nunca está... Então, assim, preciso desacelerar, ter o espaço para você se organizar, né, e entender. E dentro do espaço terapêutico também, né, você entender por que essa ansiedade ela está tão ali aflorada, tão desenvolvida, né? O que está acontecendo na sua vida atual. Mas as pessoas têm também um medo muito grande de desacelerar e perder a mão do social, perder a mão no trabalho, não ser mais reconhecido, perder até o emprego. Isso é uma realidade, não é? Sim, aquele sentimento de não posso ficar para trás, né? Eu preciso correr para eu alcançar, né? Até muito tempo a gente ouvia a frase, trabalham enquanto os outros descansam, né? Então, como se descansar fosse um luxo e trabalhar quer dizer que eu estou correndo atrás do meu futuro. Mas a preço do quê? Da minha saúde mental, né? Da minha saúde física. Então, assim, numa sociedade que cobra produtividade, né, cobrança todo momento de todos os lados, se eu não conseguir, né, adaptar, né, a esse contexto e levar uma vida de uma forma mais saudável, né, desacelerando um pouco e entendendo que eu não preciso estar 220 por hora para conquistar ou atingir os meus objetivos, né, e se eu tenho essa consciência, eu consigo ter uma vida mais saudável, né, e ter um espaço para mim, né. Acho que você colocou o ponto aí. A pessoa precisa descobrir que ela pode alcançar os seus objetivos sem precisar estar 100% nessa loucura que a nossa vida se transformou, seja com as redes sociais, com novas tecnologias e com as altas cobranças que todo mundo faz e que muitas cobranças às vezes nem é para a gente, né? A gente se sente cobrado porque a gente está inserido nesse mundo digital, não é isso? Exatamente, exatamente. E quando chega no consultório, por exemplo, as pessoas com esses sintomas, é muito comum delas relatarem, por exemplo, nossa, mas parece que quando eu estou parado ou quando eu estou estudando, né, eu não estou me dedicando a certo tipo de coisa. Ou quando eu estou estudando, parece que eu não tenho tempo para o trabalho. Parece que ninguém tem tempo para nada, né, porque está ali se ocupando o tempo todo, né, para alcançar uma vida,
né, ou medir a vida com a régua do outro e eu preciso alcançar também essa vida, né, que eu almejo, e acaba esquecendo que você é uma pessoa, você é uma realidade, né? Você tem uma forma de experienciar a vida diferente de mim, as oportunidades talvez, às vezes são diferentes para você e para mim, né? Então a gente vê, por exemplo, esses blogueiros que têm uma vida de ostentação, né? Ali numa lancha o dia inteiro andando de jatinho para lá, tem pessoas que internalizam que é aquela vida que ela precisa alcançar. Então, se ela não consegue buscar aquilo, ela não consegue se contentar com o que ela tem hoje, porque vai ser uma busca constante. Entende? Então, é essa mentalidade que a pessoa precisa entender e que na prática a gente traz a pessoa para esse lugar de realidade. Né? Vamos lá, qual é o parâmetro? Com quem que você está se comparando? Né? Suas metas e seus objetivos, eles são tangíveis? Né? Eles estão de acordo ali com a vida que você almeja, né? Com a sua realidade atual? Se não, o que você está fazendo de diferente? Né? O que você ali está procurando ou buscando para esse crescimento? Né? E sempre trazer para a realidade. Muito bom. Eu gostaria então que você deixasse um recado para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, primeira coisa é dizer que a gente não precisa estar ligado 220 a todo momento. Né? A gente precisa ali ter um tempo para recarregar as nossas energias, né? Para a gente ali organizar os nossos pensamentos, porque viver ali sempre com o pé no acelerador, a gente vê, né, que tem prejuízos, tanto psicológicos, né, quanto físicos. A exaustão emocional, ela está aí. Então, procurar. Gilberto, eu me sinto ansioso, o que eu faço? Procura um psicólogo, procura um profissional, né? Nós temos tratamento para ansiedade, né? Esse mal da ansiedade, ele não pode ser algo que te limita, né? A ansiedade não pode ser algo que te paralisa. A ansiedade ali, como eu disse, ela é um sintoma normal, mas se ela está atrapalhando a sua vida, já é o momento de ligar o alerta aí. Um alerta. É isso aí, gente. Ficou a dica aí do Gilberto Ramos, psicólogo, que conversou com a gente hoje sobre o tema ansiedade. Foi muito interessante e eu agradeço muito todo o conhecimento que você trouxe, todas as dicas, né, que você está trazendo para o nosso pessoal que está aqui com a gente no programa. Muito obrigado. Muito obrigada e obrigada também a você que está com a gente até este momento. Não se esqueça de curtir o Sim Saúde Campinas lá no YouTube, onde está o Vozes da Saúde. Acione o sininho para saber as novidades do programa, que hoje foi produzido pelo Davi Meirelles, pelo Samuel Ribeiro e teve a direção audiovisual do Bruno Nunes. Muito obrigada à equipe também e um abraço e até a próxima.